Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Hoje o meu foco vai ser um pouco o jogo, Vasco 1, Botafogo 1, mas eu quero focar especificamente no nosso pseudo-comandante. Como diz o título da live, entre os piores técnicos que eu já vi no Botafogo. E aí eu imagino que muita gente vai estar falando, não, Rafa, mas calma, isso é um exagero. A gente teve Húngaro, a gente teve Felipe Tigrão, a gente teve Paquetá, a gente teve Thiago Nunes, a gente teve Leiria, Lúcio Flávio, enfim, a gente vai ficar até amanhã aqui falando nomes. Mas quando eu vou falar do Ancelotti, eu tenho que fazer um pacote, né? Imagine você, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu trabalho com pintura automotiva em martelinho de ouro. Para quem não sabe, eu tenho oficina, essa é a minha profissão e tal. Imagine você se eu passasse, sei lá, vamos colocar que eu ficasse 1 ano trabalhando na Alemanha, na produção da BMW, conhecendo todas as técnicas de pintura da BMW, o mais alto nível de materiais, de know-how que você pode ter para executar isso. Depois eu saísse da Alemanha e fosse trabalhar, sei lá, na Jaguar, na Inglaterra, na Land Rover, Aston Martin, sei lá, nós vamos ficar aqui falando, né, da Aston Martin, eu fico mais 1 ano e vou lá para o Japão, trabalhar na Honda. E aí eu volto para o Brasil. Volto para o Brasil, o cara fala assim, cara, preciso que você toque uma oficina para mim. E eu começo a tocar essa oficina e eu erro em vários processos. Erro em vários processos, eu mostro um conhecimento limitado, eu mostro uma sequência de produção limitada. Naturalmente, o cara chegaria em mim, pô, Rafa, mas você trabalhou na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, cara. E, pô, tu não tá conseguindo tocar uma oficina dessa, cara? Qual que é o paralelo? O paralelo, obviamente, você é filho de Carlos Ancelotti. Você trabalhou no PSG, no Real Madrid, no Bayern de Munique, na seleção, na puta que pariu. O seu pai é um dos maiores treinadores do mundo. Não é possível, por mais que você seja um estagiário, que você seja o seu primeiro trabalho, que você tenha tamanha falta de ambição, tamanha falta de noção do que você está fazendo, como esse rapaz tem. E por isso que eu coloco ele entre os piores treinadores que eu já vi na história do Botafogo. Porque tem gente que eu já falei muitas vezes sobre as lacunas do elenco, sobre toda a bagunça institucional que é o Botafogo hoje fora de campo. O clube passa. É terrível o que está acontecendo no extra-campo. Mas se você olhar para a LDU, por exemplo, que eliminou o Botafogo, meu amigo, com o que você tem na mão, já falei isso no outro vídeo, com o que ele tem na mão, ele tinha a obrigação de passar da LDU com o pé nas costas. O que ele apresentou ontem contra o Vasco da Gama nesse jogo, muita gente vai olhar o resultado e vai falar, não, mas foi 1-1, foi um bom resultado, lá em São Januário, estádio lotado, torcida colocando pressão. Meu amigo, o Botafogo começa o jogo até bem e começa a entrar em pane no jogo. E aí você começa a analisar o seu adversário. O Vasco, que quando é mais pressionado, quando o outro time tem mais a bola, acaba que pressiona mais o Vasco. Ele mesmo teve essa experiência. Ele estreia no Botafogo como técnico oficialmente. Eu não lembro se já era o jogo oficial dele, mas contra o Vasco lá no Mané Garrincha, o Botafogo passa por cima do Vasco. E o que ele faz? Ele entra com 2 centroavantes contra o Vasco. Perde o meio de campo. Mas aí a escalação, eu até entendo ele tentar modificar alguma coisa, jogar sem pontas, ele tá sem ponta, apesar de que nada faz sentido, porque num jogo o Jefinho é titular, no outro ele não entra, né? Então tem uns jogadores que jogam com ele no jogo, no outro o cara nem entra. E aí, meu amigo, se você já não tem um trabalho muito sólido,
Se você já não tem muito tempo para ficar treinando o time. Se você ficar mexendo a porra do time todo jogo, esquece, parceiro. Você não vai conseguir fazer nada. Seu time nunca vai ter uma casca, nunca vai ter um padrão de jogo, não vai ter nada. Ah, mas aí beleza, ele tentou um 4-4-2 clássico. Clássico não, porque ele ainda abre os dois meias. Ele abre o Arthur e abre o Montoro, que daí já é um erro. Aproxima os dois, deixa jogando por dentro, abre um pouquinho o Arthur Cabral e abre um pouquinho o Cris Ramos, para que eles recebam essa bola em profundidade um pouquinho mais aberto, e aí você tem alguma coisa diferente, faz seus laterais subirem mais. O Telles não, porque eu não tenho nem expectativa, mas o Vitinho acéfalo, enfim. E eis que o Botafogo começa a ser encurralado pelo poderosíssimo, medíocre Vasco da Gama, com todo respeito ao Vasco, esse time do Vasco é horroroso, é horroroso. E o Vasco adianta as linhas, o Diniz já gosta de jogar com linhas adiantadas, adianta, o Botafogo se resume no resto do jogo todinho a ficar dando chutão para tentar o Cris Ramos e o Arthur Cabral desviarem uma bola de cabeça para que saísse algum raio de jogada. Esse foi o sistema de jogo. Ele levou 76 minutos de jogo para tirar o Arthur de campo. O Arthur, se o Botafogo entrar com 10 hoje, o Botafogo joga melhor do que se o Arthur estiver em campo, porque ele não atrapalhará as jogadas. Isso é um negócio inacreditável que o Arthur faz em campo, cara. Ele ficou 76 minutos em campo. Novamente esse acéfalo, esse cone, ele volta depois de um fim do primeiro tempo terrível do Botafogo, ele volta exatamente com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. E nós não estamos falando só desse jogo, nós estamos falando de um combinado de jogos. Os últimos jogos, a atuação do Ancelotti, cada jogo vem piorando. E aí eu nem preciso falar dele fora de campo, porque ele literalmente é um cone, com a mãozinha no bolso, no queixo, com aquela cara de banana. E esse é o Ancelotti Júnior, cara, David Ancelotti. Então eu já falo, eu tinha falado isso em outro vídeo, falei na live, eu volto a repetir. Esqueçam que o Botafogo disputará alguma coisa em alto nível esse ano. Esse papo de que o Botafogo vai disputar a Copa do Brasil, isso é mentira. O Botafogo só ganha essa Copa do Brasil com esse cara no comando por um aborto da natureza, se todos os deuses do futebol convergirem a favor do Botafogo. Não tem a menor possibilidade, gente. Não tem possibilidade de você imaginar o Botafogo hoje ganhando do Cruzeiro, por exemplo, que é um time que tá com intensidade, um time que tá arrumadinho. O Botafogo é um bando em campo. A sensação que dá é que esses caras não treinam. Em que ele pega, vai lá na hora do treino, joga uma bola, igual o professor de educação física fazia antigamente para as crianças, e fala: joga aí, cada um joga a bola aqui, tá aqui para as meninas uma bola de vôlei, o menino quiser jogar também, quem quiser jogar futebol tá aqui, e quem não quiser, quem quiser lá para a sala do tênis de mesa, do ping-pong, enfim. A impressão é essa. Não é possível que esse cara treine alguma coisa, gente. Não é possível, me desculpem. Não tem condições, cara. O jogo do Danilo ontem é um negócio assim assustador. O Danilo provavelmente foi o pior jogador em campo. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei. Isso não quer dizer que o Danilo é um mau jogador. O Danilo é um ótimo jogador. Só que ele tá completamente fora de ritmo. E aí, quando você já tá fora de ritmo e entra num time que é uma bagunça, meu amigo, a receita final é tragédia. O Botafogo só empata esse jogo, sai de 1-1 com o Vasco e o São Januário ontem, porque o time do Vasco é talvez, possivelmente, é o pior time do Vasco que eu já vi na minha vida. É um time horroroso, gente. Mas não é ruim, é muito ruim. É muito ruim. Os caras estavam jogando com o Hugo Moura de zagueiro. E o Botafogo não ganhou uma bola aérea que não fosse aquela do gol. Quer dizer, duas com o Arthur Cabral, uma que ele cabeceou para fora, dois cruzamentos do Telles. O Vitinho, acho que todo mundo vai lembrar do lance em que o Vitinho, ele se atrapalha, ele e a bola, já falei, isso é um caso sério, ele se enrola com a bola e a bola sai. Então assim, se tu parar pra pensar hoje, como que o Botafogo vai competir em alto nível com alguém, jogando com Arthur e Vitinho do lado direito? Não tem como.
O Montoro é aquela coisa, ele até ontem errou muitas coisas e tal, mas é o mínimo de lucidez que você vê com a bola no pé. Não dá pra esperar. O Marlon Freitas, o que eu vou falar do Marlon Freitas e do John? O John, eu tô falando eu fiz um pré-jogo com o André lá no Alô Comunidade. Eu falei que esse cara, pra mim, ele já seria terceiro goleiro. Eu falei num vídeo aqui no Universo Botafogo. Eu falei, o John, depois daquela palhaçada, dessa pseudo-transferência dele aí, que voltou e com aquela conversa mole furada, iria para o banco e seria meu terceiro goleiro. Se eu fosse treinador dele, a primeira coisa que eu ia fazer, meu amigo, você sabe que tem uma fila, né? Você saiu, você quis sair. Nesse meio tempo a gente contratou um goleiro de alto nível, que é o Neto, e eu sinto muito, o Neto vai jogar agora, você vai ter que me mostrar muito nos treinamentos e o Neto não entregar o que eu espero para você voltar a ter chance. E é simples assim. Agora vem novamente que o Botafogo pausou o empréstimo do Léo Link porque o West Ham voltou a carga ao John. E aí, se for naqueles moldes que a gente escutou, de que o West Ham, que é o empréstimo com opção de compra, aí para tudo, meu amigo. Aí para tudo, porque os caras iam pagar 10 milhões de euros, e daí agora eles pegam e levam por empréstimo. Aí, assim, sinceramente, gente, para quem tá raciocinando um pouquinho mais à frente, tá vendo no que se tornou o Botafogo nesses últimos meses aí, o que tá acontecendo todos os bastidores, é terra arrasada, gente. A gente não conseguiu trazer zagueiro do Juventude, do Novo Horizontino, da puta que pariu, não sei da onde, do Atlético Goianiense, e trouxe um cara do Volta Redonda, com possível envolvimento em negócio de apostas ainda lá, tá sendo investigado lá, uma movimentação alta que teve de apostas e tal. Não tô dizendo que ele não dá para saber, às vezes é uma coincidência e tal, o cara é zagueiro também, mas teve lá um volume excessivo de apostas em cartão amarelo envolvendo esse rapaz. E o Botafogo é isso hoje, gente. Assim, ninguém tem gente que realmente não se deu conta ainda. O Botafogo hoje o bastidor do Botafogo é de um lugar destruído. O John Textor conseguiu fazer uma destruição no que ele mesmo tinha conseguido de alguma forma fazer, e o Botafogo hoje não sabe nem quem vai tocar o clube, não sabe até quando vai ter caixa, não sabe de absolutamente nada. E aí vem a parte pior, porque mesmo com os defeitos na montagem do elenco, mesmo com tudo que aconteceu, se você pega o elenco do Botafogo, ainda é um ótimo elenco, ainda é um ótimo time de futebol. Só que aí você precisaria ter um treinador minimamente competente e a gente conseguiu. O John Textor conseguiu a proeza de trazer um treinador pior do que o Renato Paiva. Porque o Botafogo do Renato Paiva, pelo menos, tinha um mínimo de padrão. Era um time que não adiantava a linha, que era estéreo, mas pelo menos era um time que sabia guardar suas posições de marcação e em casa fazia o básico. O time do Ancelotti é um bando em campo. As alterações são um desastre, as escalações são um desastre. A atuação dele durante o jogo é um desastre maior ainda. Esse rapaz é uma piada, eu volto a falar, um dos piores técnicos que eu já vi. Ontem ele conseguiu a proeza de terminar o jogo com 3 volantes jogando contra o Vasco. 3 ou 4 até em dado momento. Isso é uma vergonha, gente. Não tem mais nem paciência para falar do Ancelotti, do Botafogo, de. Pô, não dá, cara, não dá. E aí tem gente que ainda fica bravo com a gente, porque vocês são negativos, porque os últimos vídeos estão muito negativos. Pô, caralho, tem que vir aqui desenhar os bagulhos, tem que falar a realidade, cara. Olha a porra do nosso time jogando, cara. Olha o que foi esse jogo ontem. A gente foi dominado pelo Vasco. O Vasco vai brigar para não cair até o fim do Campeonato Brasileiro, porque o time é horroroso. Mas não sei, tem gente que gosta de se enganar, cara, gosta de se iludir, gosta de mentira, não sei o que acontece. É um jogo tenebroso, cara, um jogo feio, cara, e aí termina feio porque os dois times são horrorosos jogando em campo, né? Uma confusão, o Vasco é muito fraco, e o Diniz tendo aquele piti, aquele chilique dele, o nosso treinador é o contrário disso, ele fica lá com aquela cara de pamonha. Então, assim, pode passar pelo Vasco no jogo de volta no Newton Santos? Pode, até eu imagino que vá passar. Mas a receita, o saldo,
do que esse cara tá fazendo treinando o Botafogo é patética, cara. É patético. O desempenho do Ancelotti é patético, cara. E eu espero que realmente essa situação toda do Botafogo se resolva o mais rápido possível e, sinceramente, que saia da mão de John Textor. Deu, cara, deu. O que esse cara fez, já o estrago que ele fez, e assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A gente viu até que ele tá fechando a compra lá do chefe. Vai pro inferno, cara. Vai enganar outro trouxa lá na Inglaterra, cara. Vaza. Que coloque esse clube na mão do Grupo Ares mesmo de uma vez e os caras decidam vender pra alguém e mantenham ali redondinho enquanto isso acontece e que se foda, sabe? Não é pra perder tempo, cara. Não dá pra esperar absolutamente mais nada de John Textor. É isso, gente. Falar basicamente, termino o vídeo falando isso. Esse treinador é medíocre, o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum com ele. Isso é fato, ele consegue ser pior do que o Renato Paiva. E o pior é que não adianta querer tirar ele agora, porque se tirar ele agora vai ser pior ainda, porque não tem mais tempo para contratar o treinador, vai chegar e começar tudo de novo. Não dá. Agora foi. 2025 do Botafogo já foi. A Copa do Brasil que a gente está disputando possivelmente é uma das mais fáceis dos últimos anos e dificilmente terá outro recorte que seja dessa maneira. Ela era totalmente palpável de ser vencida se tivesse um treinador minimamente competitivo e uma organização mínima do Botafogo como clube, né? Para quem não viu, o tal do Alessandro Brito já está nitidamente dando o discurso com ar de que vai meter o pé. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like aí nesse vídeo, ajuda bastante, manda para quem você conhece, enfim. É sempre sincero, por aqui é sempre sincero. Valeu, gente, um abraço. Durante a semana aí, provavelmente teremos uma live, ou hoje ou amanhã, ainda não decidi, mas comunicarei os senhores, ative o sininho que vai aparecer aí. Valeu, aquele abraço.